Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Provision, patrocinado aí pela Prolific. Só para vocês ficarem sabendo, a Provision, o podcast Provision é uma iniciativa da Prolific, que é um portal, que é uma empresa focada em educação ambiental, em sustentabilidade e em treinamento. Então, saiba mais, procura o nosso site prolific.com.br, lá você vai ter acesso aos nossos vídeos, mais informações sobre educação, sobre treinamento e vem muito mais coisas aí pro futuro, muito mais coisas bacanas, muito mais informação. Então não deixa de conferir. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que envolve um tema que nós abordamos poucas vezes aqui, que são as ações climáticas que os governos, que os países, elas tomam em prol do meio ambiente. E para falar sobre isso com a gente hoje, Rodrigo Mastrangelo, todo mundo já conhece o Rodrigo, ele não é convidado de jeito nenhum. Rodrigo é da Prolific também e de outras empresas do grupo e vai trazer pra gente informações muito importantes. Uma coisa que eu tava lendo, inclusive, essa semana, que lá em 1970, e não faz muito tempo assim, as pessoas, inclusive os cientistas, ainda acreditavam que as coisas não eram finitas. Que os nossos recursos naturais não eram finitos. Né? A partir de 1971, que um grupo de cientistas se uniram e criaram aí um departamento na ONU, porque eles passaram a acreditar que tem finidade os recursos naturais que o planeta nos fornece, né, Rodrigo? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Essas ações que a gente tem aí, que os países se juntam, que envolve ONU e etc. Mas se apresenta de novo, mas pra gente começar, né? Como é que tá o planejamento, como é que tá a preparação para todas as coisas novas que vem acontecendo com a Prolific e com as demais empresas? Bom, antes de mais nada, mais uma vez, muito bom poder estar aqui no nosso querido Provision da Prolific, nosso podcast. Convido todos vocês a acessarem o portal da Provision, clicarem lá no sininho para sempre receberem as novas informações, os novos vídeos que vão chegar, porque tem muita coisa, tem muito convidado muito interessante daqui até o final do ano que vai passar por aqui para trazer informações para todos vocês. Antes de mais nada, eu queria agradecer por você ter falado que 1970 está logo ali atrás, porque foi o ano que eu nasci, então isso é muito bom. Não faz muito tempo, eu gostei disso. Mais ou menos. Não muito longe, é uma palavra muito forte, mas enfim. Mas obrigado por isso. Sim. Realmente, até pouco tempo atrás, você acreditava que os recursos naturais eram infinitos e que a gente teria abundância aí para poder manter a vida da forma como a gente queria ad eternum, né? Sim. E logo depois, na sequência, durante os anos 70, basicamente, muitas pesquisas que foram feitas sobre recursos naturais mostraram que a escala de crescimento da população estava inversamente proporcional à quantidade de recursos que nós tínhamos, né? Então, quando você tinha uma população dos anos 50 aos anos 70, crescendo numa taxa, eu não lembro exatamente qual, mas mais ou menos 1.2, 1.3, né? E de repente em 70 ela passa para 3, 3.5, né? Logicamente você leva um susto e fala, opa, realmente, aquilo que a gente imaginava que seria infinito, entre aspas, não vai dar. Não tem como. Vamos precisar de novos planetas para suprir essa demanda toda. E aí começa toda a discussão internacional sobre como que o mundo vai se desenvolver. Sim. Mas também a gente tem que levar a cabo que nos anos 70, nos 80, anos 90, a gente não tinha acesso à informação e à velocidade de disseminação de informação que a gente tem hoje. Inclusive tecnologia para fazer essa medição. Exatamente. Hoje, com podcast, com tudo, a informação chega rapidamente em todo mundo. Você abre o celular, você tem lá aqueles cortes que chamam, né? E tudo mais. Então chega muito rápido. Mas, pô, 70, 80, 90, isso era uma loucura. Nem se imaginava como você poderia atingir a massa, né, para passar as informações do que estava acontecendo. Sim, né? Então foi um processo bastante doloroso e que culminou no problema que a gente tem hoje. Sim, com certeza. A gente é hoje fruto das decisões do passado. E eu acredito que você comentou isso, a gente não tinha muita informação, a informação chegava muito mais lenta e não tinha tanta tecnologia. Não tinha tecnologia. E obviamente que até se acertar, e por mais que a gente tinha muitos cientistas envolvidos nesse processo, a gente sabe que existia dificuldade, saber o que era real e o que não era. Realmente é finito, realmente não é infinito? Quanto tempo que a gente tem? Qual é a proporcionalidade? As pessoas estão nascendo nessa quantidade e os recursos estão sendo extraídos nessa quantidade. Até as coisas se ajustarem, eu acredito que até hoje a gente não tem esse ajuste 100%. Não, não vai ter. O pior de falar é que não vai estar. Não vai ter mesmo, porque se a gente pensa assim, você pega qualquer dado, pode procurar em qualquer site, né, seja de qualquer espectro político. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Se 8 bilhões de pessoas foram levar uma vida de classe média,
brasileira, não vamos nem Sim. falar uma classe média europeia, uma classe média americana, uma classe média brasileira, a gente precisa de 3 planetas. Você imagina. Ou seja, não dá. Uhum. Não dá. Então, não tem como, nesse modelo econômico, a gente conseguir distribuir os recursos para que todo mundo leve uma vida padrão classe média. Nesse modelo que a gente tem de industrialização. Teria que igualar todo mundo em um padrão e que Tem que repensar, não é nem Sim. igualar, é repensar o modelo. E esse é um grande desafio. Como é que a gente pode repensar modelos? Né? E aqui não vai modelo capitalista, socialista, comunista, não é isso. É repensar um modelo de sustentabilidade para que todo mundo possa ter acesso às coisas Sim. que o planeta tem E para distribuição desses recursos E de distribuição forma de maneira... que consiga suprir a todos e que na teoria, então, todo mundo teria que ficar igual. Não, eu não digo igual, mas deveria ter acesso à mesma quantidade de recursos que o planeta tem para oferecer. E esse é o grande, essa é a grande discussão política de como é que a gente consegue enfrentar isso e quais são os mecanismos para mudar. Tá, isso é interessante, muito legal. E eu vejo, lamentavelmente, como um beco sem saída. Né? Porque, por exemplo, se você pega os últimos acontecimentos políticos, por exemplo, com os Estados Unidos, né? À medida que os países vêm se mostrando cada vez mais amigos do meio ambiente no sentido de assinar acordos internacionais para redução de emissão de gases, né, para políticas mais sustentáveis, para a transição energética, os Estados Unidos, uma das maiores potências, vai e sai do Acordo de Paris e fala, dane-se todo mundo. Andando ao contrário. Literalmente, o Trump fala essas palavras, dane-se todo mundo, isso é uma mentira, e eu quero continuar industrializando, literalmente na contramão. Então, quando você vê esse antagonismo das duas forças maiores internacionais brigando por isso, você fala, cara, depois de tanto tempo, tanta informação, tanto estudo, tanta tecnologia, ainda não se chegou a um consenso que precisa ser feito. É verdade. Aí é uma questão de visão política, infelizmente. Né, esses governos deveriam ser genéricos, mas são muito pessoais, são muito individuais. Mas acredito que a gente já falou isso aqui. Algumas portas se fecham e outras se abrem. Por exemplo, rapidinho, não querendo te cortar, mas cortando. Você viu, por exemplo, a matéria que saiu semana passada sobre o astronauta que ficou 100 e poucos dias no espaço, que voltou dizendo, cara, todo mundo vive uma mentira. Sabe, o planeta é um organismo único. A gente que colocou fronteiras nele. Ele não tem fronteiras. Sim. Ele é um organismo único. Enquanto a gente não aprender que isso aqui é a única casa que todo mundo tem em comum e tratá-la desta forma, a gente não vai ter solução. Então foi muito interessante ele ter trazido lá de cima essa perspectiva. Agora, até ela chegar a todo mundo e as pessoas concordarem... Sim. E outra, né, cientificamente falando, a gente não tem nada que possa substituir a Terra que seja plausível. Não tem nada próximo, a gente não tem nada que possa substituir a Terra que vá proporcionar a vida que nós temos aqui. A galera sonha com Marte, mas não tem como. Falando disso, por exemplo, né? Algumas pessoas não, porque vamos juntar o dinheiro lá com o maluco do Elon Musk, vamos para Marte, vamos terrificar Marte. Falei, cara, se a gente tem tecnologia para transformar Marte em habitável, por que a gente não torna de novo a Terra um local que já é? Que já estamos, que já é, que nós já vivemos aqui. Sabe, tipo, cara, é uma loucura. Quantos milhões de anos a Terra... Existia um processo de milhões de anos para a Terra ser o que a Terra é hoje e querem ir para outro lugar. Não faz nenhum sentido, mas tudo bem. E essas são as grandes discussões que, por exemplo, os problemas climáticos trazem. Né? E a gente tem agora 2 grandes eventos esse ano. Um que está acontecendo agora, que é a Conferência Climática em Nova York, e em novembro a COP30. COP30 aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então a gente está num momento bastante interessante. Então, a gente trouxe até, inclusive, alguns slides aqui para a gente bater um papo sobre o que está acontecendo agora na Semana do Clima. Eu acho uma coisa que eu acho bacana a gente enfatizar um detalhe, Rodrigo, que é essa questão. A gente fala bastante de meio ambiente, a gente fala bastante sobre sustentabilidade, só que a gente realmente tem falado pouco, a gente até falou de políticas públicas e etc, mas a gente tem falado pouco sobre o quão essa questão ela envolve a gente socialmente, que é o que você tocou. Né? A gente esse entendimento, acho que é importante a gente reforçar para as pessoas entenderem isso, que não é uma questão só climática, é uma questão social muito grande. Sim, sem dúvida, envolve muita coisa. É uma questão muito social muito grande. O que você falou é justamente, uns têm muito, né, obviamente é o planeta que a gente vive, política, socialmente, economicamente falando, uns têm muito e consomem muito e outros têm pouco e não consomem nada. E se igualar isso, a gente não tem o suficiente para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer pelo planeta é um esforço que é para... Muitos precisam fazer, poucos, o resultado é mínimo.
Exato. Quanto mais a gente conseguir engajar Sim. todo mundo, mais força a gente tem. Né? Isso Você significa... Aí você me corrija se eu estiver errado, mas isso significa que a gente precisa envolver, então, uma parcela que tem muito. Claro. Mais ainda, uma parcela que tem muito, que precisa ser envolvida de forma assim, intrínseca. Tem que estar muito perto disso. Tem que, mas é que tá. A única maneira de chegar lá é pressão de quem está embaixo, entre aspas, digamos assim, da pirâmide social, digamos assim, que é uma Sim. massa muito maior. Sim, com certeza. Esse pessoal pressionando quem está em cima, as coisas acabam acontecendo de uma forma ou de outra. Agora, o problema é como é que a gente chega nisso. E aí, por exemplo, os eventos como a Conferência do Clima de Nova York e a COP30 no Brasil, eles precisam chegar cada vez mais à famosa sociedade civil. As pessoas precisam se inteirar do que está acontecendo, entenderem realmente qual é o problema e pressionar os congressistas de todos os países a tomarem as ações. Né? Porque é horrível, mas você pega os dados de qualquer pesquisa, mais da metade das pessoas que votaram para deputado, seja estadual, federal ou vereador, não lembram em quem votaram. E não lembram nem o porquê votaram. Então, como é que vai pressionar? Né? Então, a coisa passa ali também para uma educação política nesse sentido. Cara, se eu vou votar em fulano porque a plataforma dele é essa, eu tenho que cobrar ele das ações que ele vai estar tomando sobre isso. Né? Senão, não adianta nada. Sim. Então, Muito a gente precisa ter essa consciência na hora do voto. Né? Isso não só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Com certeza. No mundo inteiro. Sem dúvida. As pessoas pensam, cara, eles são nossos empregados. Sim. Eles são funcionários públicos. Eles são para servidores públicos. Sim. Né? O problema é que você acabou virando uma profissão. Tem gente que está lá há 30, 40 anos, Sim. cara. E se colocam num status que não deveria ter. Uma proteção, benefícios e etc. Sim. Então, o povo tinha que ter essa capacidade. Falar, bicho, você está fazendo besteira e vou te colocar para fora, vou colocar outro no lugar. Demite. Deveria ser. Como é um CEO de uma empresa, como é um diretor de uma empresa, entendeu? Um país precisa dar resultados e em todos os, né, em todos Então, os viés, em todos os eu acho que o caminhos. nosso trabalho, e aí entra uma questão da Prolific, por exemplo, como uma das bases que a gente tem para quando a gente fundou a Prolific e tudo mais, foi exatamente trabalhar neste quesito, ou seja, o que a gente pode fazer, de que maneira a gente pode atuar para cada vez mais levar essas informações todas para a base da sociedade. E agora, com essa nova reformulação que a gente está tendo em todo o ecossistema Prolific, né? E a gente está criando novas empresas, separando algumas operações e tudo isso, exatamente para dar à Prolific especificamente esse braço e essa conotação 100%. Ou seja, ela vai ficar apenas preocupada em gerar conteúdo de qualidade, trabalhar diretamente com escolas, faculdades, instituições de ensino, sejam privadas ou públicas, congressos, seminários, né, via portal, via podcast, via um monte de coisa, exatamente para levar às pessoas informação de qualidade e de fácil entendimento. Legal, isso é porque isso é muito importante. Por exemplo, você vê, por exemplo, os votos dos juízes no STF. Você não consegue entender um terço do que eles estão falando de tantos juridiquês. Sim. E no problema climático é igual. Você pega os cientistas falando, eles usam terminologias que o povo não entende. E a gente já percebeu que o povo precisa entender. E isso Nós somos afasta. afetados. Isso afasta. Ah, não, isso é muito cansativo. Sim. E é cansativo quando você não entende, você não tem a capacidade de entender as palavras técnicas usadas. Sim. Então você tem que usar um linguajar que chegue à base da população. E esse é um dos trabalhos principais que a Prolific vai ter agora, ou seja, como é que a gente consegue criar materiais de comunicação, sejam visuais, sejam auditivos, podcasts, tanto assim como em streams de música, de tudo mais, para atingir todo mundo dessa maneira. Qual o tipo de linguagem que a gente tem que utilizar para chegar na massa? Acho que esse é o principal enfoque nessa nova Prolific a partir de agora. Legal, é isso, bacana. Então, é uma coisa que a gente precisa entender, né? Isso afeta a gente diretamente. Ninguém está excluso, ninguém está fora do problema. Seja você de classe média, alta, baixa, super alta, não importa. Pelo contrário, a gente já entendeu que quem está nas classes maiores tende a prejudicar muito mais, né? A consumir muito mais, inclusive. O mais engraçado que você falou, quem está nas classes mais altas, principalmente B+, A, eles conseguem poluir muito mais porque eles usam muito mais benefícios para não sofrerem o problema climático. Todos têm ar-condicionado. Sim. Todos andam de avião. Todos têm barco. Todos conseguem ir para a praia no final de semana. Ou seja, todos eles usam mecanismos que poluem hoje muito mais para eles poderem não sofrer a ação climática. Quanto mais na camada mais baixa você está, mais você sofre. Ou seja, até o problema climático,
ele é maior chega ou menor mais- de acordo com chega a sua mais camada rápido. social. Exatamente. Mas isso é legal porque, assim, é uma coisa para não é para excluir ninguém, nem para dividir ninguém, mas para entender que nós temos papéis e que nós precisamos assumir esses papéis dentro desse ambiente. Né? A gente tem que entender que a gente precisa, de alguma forma, nem que seja compensando. Nem que seja Nem que compensando. seja compensando. Nem fazendo o E aí início do uma processo. dica que a gente tem soluções para vocês. Depois a gente fala sobre isso. Então vamos aqui falar sobre esses eventos que estão acontecendo agora em Nova York, a Semana do Clima de Nova York, que vai culminar na COP30 aqui no Em Brasil. novembro, exatamente. Então, a Conferência do Clima de Nova York é uma das maiores que já foi realizada até hoje. Legal. Tá, da Conferência do Clima. Sempre tem uma Conferência do Clima, né? Essa em Nova York hoje são mais de 900 eventos durante uma semana. É impressionante. O que está acontecendo de engajamento. E olha a coisa, hein? Nos Estados Unidos. Onde o presidente retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e falou que dane-se a mudança climática, blá, 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 blá. A gente entende isso que tem um país, e tem uma boa parte do país que está indo contrário ao que o próprio Sim, sim. guia deles, o representante É o que a gente deles está falando. Quando a população se mexe, acaba afetando os de cima. Sim. Né? Então, com certeza, lógico que não vai ser de uma hora para outra, mas esse movimento que está acontecendo em Nova York, com todas as empresas participando, grandes discussões, novos produtos sendo lançados, plataformas sendo lançadas na Conferência do Clima, né, trazem cada vez mais luz. Né? Então, à medida que a população nos Estados também se engaje nisso, você consegue afetar congressistas. Acabam vendo, pô, se a pressão popular é essa, eu não quero ser impopular, porque eu quero ser reeleito, Sim. então vou pegar essa pauta, como aconteceu agora no Brasil com o caso da PEC da blindagem, por exemplo. Ah, com certeza. Então, a pressão foi, opa, não, peraí, calma, isso não é uma coisa muito popular, tem eleições ano que vem. Né? Não que ele esteja fazendo A ou B porque ele quer o bem do povo, ele quer se reeleger. Sim, sem mas a dúvida. pressão popular leva. Então a gente acredita que eventos como a Conferência do Clima e a COP tragam mais luz para que a gente consiga juntar cada vez mais pessoas. Né? Então, a gente está falando de ser assim, claro nas informações. O que exatamente é a Semana do Clima? Então, se vocês Passa aí pra puder, gente. passe para outro slide, né? A mudança do clima, ele é um evento que já acontece há algumas décadas, né? Legal. Que visa ter discussões efetivas sobre problemas pontuais. Tá? Ela começou com esse viés. Só que, logicamente, a coisa começou a crescer cada vez mais à medida que as mudanças climáticas começaram a tomar cada vez mais porte. Sim. Então, se transformaram, por exemplo, em pré-convenções para as COPs. As COPs são os grandes eventos, Conferência das Partes, onde todos os países oficialmente estão lá. A Conferência Climática, ela é uma coisa, digamos, de um segundo escalão. Não estão em comitivas de todos os países, mas tem empresas que apresentam soluções Legal. para os cenários apocalípticos, É isso que digamos eu ia... assim. Então a que gente estão- tem uma que estão desenhando. parcela aí de representantes, de pessoas que trabalham nesse, ONGs e empresas e etc., que estão engajadas nesse tema, que vão e que participam. Sim, E exatamente. que, inclusive, levam soluções, eu acredito, Levam, que por exemplo, apresentam. foi apresentado, por exemplo, agora na Conferência do Clima, uma nova plataforma, né, que vai ser a primeira plataforma do mundo, 100% tokenizada, 100% rodando em Web3 e blockchain, onde as pessoas vão poder comercializar diretamente as commodities sem nenhum tipo de intermediário, descentralizado. Entendi. Ou seja, usando a tecnologia da blockchain para que compradores e vendedores possam se encontrar em um ambiente 100% descentralizado, validado pela blockchain, que é um sistema imutável e completamente rastreável de operações, para que todo tipo de commodities, incluindo o crédito de carbono, e aí falando da Conferência do Clima, Sim. possam ser transacionados em um ambiente 100% seguro, sem interferência de Legal. nenhum governo. Ou seja, que é total descentralização das operações. Essa plataforma foi lançada agora, entre outras grandes soluções que estão sendo apresentadas na Conferência do Clima. Legal. E uma das principais metas é impulsionar as ações para a COP30, ou seja, preparar as comitivas para o que vai ser discutido na COP30. E para que a COP30 não seja mais um tiro na água. Entendi. Ou seja, que a gente saia da COP30 com soluções estabelecidas entre todas as grandes comitivas internacionais, países signatários da ONU. Então, essa é uma grande preparação. Né? E um dos outros grandes problemas, como você falou agora há pouco, a gente precisa que os grandes, que têm dinheiro, fiquem, né, conectados a isso. Por exemplo, um dos grandes metas é fortalecer o financiamento climático. Ou seja, a gente precisa criar fundos de investimentos internacionais para que você tenha recursos para aplicações e projetos. Né? Legal, entendi. E aí a Prolif também aparece como um grande divisor, porque uma das nossas empresas
né, um dos nossos braços, que nós desassociamos da Prolific, é exatamente o processo de tokenizar investimentos em crédito de carbono, democratizando para que a gente consiga fortalecer o financiamento climático, não dependendo apenas dos grandes, mas que a população como um geral, uma pequena parcela, através da tokenização, possa adquirir pedaços de projetos de crédito de carbono. Legal. Bacana. Então, que é como... a Semana do Clima de Nova York, ela está funcionando literalmente como uma peneira para poder filtrar tudo que é necessário, que a gente entenda que é importante para aí ser discutido e fechar na COP30 com as delegações, com os representantes apertando mãos e dizendo, vamos fazer assim, vamos andar assim, vamos mudar isso. Tá, e o quão isso é efetivo de verdade? Eu acho que essa é a grande pergunta, assim, porque... Nunca foi. Então, o quão isso vai fazer diferença de verdade? Ou a gente só tá gastando tempo e dinheiro? Essa é a pergunta do $1 trilhão, né? Mas exatamente, por exemplo, se você pega, vamos pegar as principais, metas e objetivos centrais, tá? Impulsionar ações para a COP30, beleza. O que isso tem a ver com Prolific, por exemplo? Só para ver como é que a gente está tão bem antenado em relação a isso. A Prolific já tem mais de um ano. Então, tudo que está sendo discutido agora, a Prolific já vem se moldando, se preparando para isso. Impulsionar ações para a COP30. O que nós, Prolific, fizemos com relação a isso? Nós lançamos um projeto, que é o projeto Maracá, que é o primeiro projeto no Brasil que segue 100% as regulações da UNFCCC, das Nações Unidas, que reverte 50% de tudo que for gerado de lucro na venda de crédito de carbono para a comunidade local, em parceria com a Texmar, que é a Associação Agroextrativista do Maracá. São 569 mil hectares. É o primeiro projeto brasileiro moldado neste sentido. O segundo maior projeto do Brasil e o primeiro que segue exatamente estas resoluções. Isso para quê? Para que a gente possa apresentar ele na COP30. Então, já vem se preparando exatamente para isso. Então, impulsionar ações para a COP30. Aumentar a ambição climática. Bom, se essa é uma meta da Conferência Climática, é o que nós queremos fazer exatamente com as instituições Prolific e as empresas. Ou seja, levar a cada vez mais pessoas a ideia de que você pode fazer a sua parte, por menor que ela seja. Eu acho que isso é uma coisa legal de enfatizar, porque assim, a gente sabe que muitas dessas conferências, elas acabaram não tendo resultado, porque a gente sabe que existe um grande problema de comunicação e política. Exato. Porque os governos, eles realmente não sabem lidar com isso. A gente sabe que não sabe lidar. Tem cientistas de um lado que falam do jeito deles, ativistas de um lado que falam do jeito deles, e a política que fala de um lado do jeito deles, e a população que não entende ninguém. E a população no meio do fogo cruzado. E no meio do fogo cruzado e que não entende ninguém. Eu acho que, tipo assim, eu acredito que a gente tá entrando, infelizmente, tarde, mas numa forma de comunicação que pode ser que ela seja mais popular. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem novas tecnologias como a blockchain, hoje a gente tem uma gama de pessoas novas, pessoas mais novas tratando disso. E do meu ponto de vista, que eu acho que essas conferências elas vêm pecando é justamente isso, não saber transmitir e não saber sequer executar o que elas estão discutindo lá dentro e dizendo, vamos fazer. No final das contas, nem sequer eles sabem executar. Então, você acabou de tocar num ponto interessante. Se puder ir para o próximo slide, tem exatamente essas questões. Os maiores desafios para mitigar os problemas climáticos. Você acabou de colocar. Eu tentei filtrar os principais, em relação a isso, quando a gente falou sobre fazer esse podcast. O primeiro deles é exatamente o financiamento climático. Ou seja, como é que a gente consegue criar mecanismos para que grandes instituições possam financiar os projetos climáticos. Esse é um grande problema. Por exemplo, o Brasil sancionou, dia 12 de dezembro, o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Gases de Efeito de Estufa e Crédito de Carbono. E a grande discussão que vai acontecer agora é qual vai ser o piso de emissão de gases às empresas para serem obrigatórias. Bom, vamos lá, vamos pensar friamente. Você é um empresário, você tem uma empresa. Você fala, poxa, eu vou ter que gastar dinheiro com esse negócio climático. O que você vai querer fazer? Vai querer jogar o piso lá para cima, para que a sua empresa não seja atingida. Sim. Óbvio, então você fala, não, vamos supor que você é 100 mil, você emite 100 mil, você fala, não, vamos botar em 150 mil. Para eu continuar. Para você continuar, não. Então vai começar uma grande pressão, porque política e economia estão misturados. Intimamente ligados, sem dúvida. Uma influencia diretamente a outra. Sim. O poder econômico influencia na política muito mais do que a política influencia no poder econômico. Com certeza. Então a gente vai ter um problema seríssimo. Então acho que nesse ponto, em vez da gente entrar nessa briga, eu sempre penso o seguinte, eu tenho que procurar outras formas.
Não precisa entrar numa briga. Não precisa apartar uma briga. Deixa brigar. Sim. Quando vocês estão brigando ali, deixa eu trabalhar aqui embaixo. O que eu posso fazer aqui enquanto vocês estão discutindo lá em cima? Daí entra exatamente a questão, com o uso da blockchain e tokenização, a gente ampliar o acesso a financiamento climático, levando a pessoas, instituições menores, pessoas físicas, o poder de poder financiar eventos, projetos climáticos e também ganhar com relação a isso. Sim. Não apenas grandes corporações. E aí entra outro, por exemplo, diferença entre países. Esse é um grande problema. Muito. Né? Por exemplo, Estados Unidos simplesmente pulou fora. Uhum. Né? China quer entrar, são os dois grandes polos. Então, essas grandes diferenças entre os países geram um problema de comunicação. Porque cada um tem a sua razão dentro daquilo que acredita. Chega para um serial killer e fala, é errado matar. Ele fala, não, para mim é certo. Sim. Porque para ele é o correto. Sim. É Né? o que ele acredita. O que é certo e o que é errado depende da vida de cada um. Sim, sem A dúvida. moral, ela varia. Né? Aquela coisa que é ética, o que é moral, né? Uhum. Ética é fazer o que é correto, independente se alguém está olhando. Moral é aquilo que a sociedade define como certo naquele momento, como já mudou durante muito tempo. Sim. Então, essas diferenças entre países causam esses problemas. Depois, influência em setores poluentes. Quem tem mais poder no mundo? A indústria do petróleo. A indústria, com certeza. A indústria do petróleo. Então, como é que você faz chegar neles a consciência de que há que se fazer isso? Né? E depois, final, a coordenação internacional. Como é que a gente consegue coordenar todos esses players? E aí, de novo, a gente precisa, como você falou agora, como é que essas conferências chegam em soluções? Elas chegam em soluções. O problema é como é que a gente vai pegar as soluções e aplicar. E, assim, E aí eu acho que o famoso terceiro setor tem que começar a ganhar mais força. Pegar essas soluções que foram definidas nessas conferências e elas pegarem para aplicar, independente de governo. uhum. Vamos começar nós a fazer a nossa parte. Cada um pode fazer, você pode fazer a sua parte, eu posso fazer a minha parte. Enquanto cada um está fazendo essa parte e contagiando a base, a gente acaba contagiando de cima, para que a gente possa então mitigar esses grandes problemas da ordem climática. Eu espero que a gente consiga, a gente está trabalhando muito forte para isso, engajar cada vez mais pessoas nesse sentido. Sim, com Acho certeza. que esse que é o grande mote, é o grande desafio. Eu acredito fielmente nisso, que a gente precisa construir uma base, que essa base vem tentando ser levantada, mas com todos esses problemas no meio do caminho. Então ela não tá firme. Então essa base eu acredito que é justamente isso, é engajar cada vez mais pessoas, criar esses multiplicadores, fazer as pessoas entenderem. E quando eu falo isso, eu acho que todo mundo tem seu papel. Acho que tem pessoas que vão estar lá fazendo a parte dela todos os dias e isso vai ser a vida dela. E tem gente que não, que vai viver a vida dela, mas ela tem essa conscientização sobre isso. Então, nos pequenos detalhes, ele vai se conseguir fazer alguma pouca diferença, mesmo que pouca mesmo. Mas vai se conseguir fazer alguma diferença. Né? O lixo reciclável, etc. Blá, blá, assim como pessoas, assim como empresas, assim como governos, assim como instituições e por aí vai. E não adianta ser radical. Não, exato. Por exemplo, eu acompanho muitos, né, influenciadores de todos os lados. Né? E aí tem gente daqueles mais radicais que dizem, cara, não adianta nada você economizar água em casa porque o agro gasta 63% da água. Tudo bem. Mas para eu influenciar o agro, eu preciso fazer a minha parte. Sim. Eu preciso engajar todo mundo na minha rua, Sim. no meu bairro e por aí. Então eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Não adianta, No meio das contas... então eu vou jogar o lixo no meio da rua porque o outro grande joga também. Tipo, Exatamente. No final das contas, quem tá por trás do agro, quem tá por trás do petróleo são pessoas. Exato. A gente tem que dar um jeito de atingir essas pessoas. É basicamente isso. E acaba chegando lá, entendeu? Sim. Então não adianta ser radical nos pontos. É um trabalho lento, é um trabalho demorado, mas que com certeza existe a possibilidade de ter sucesso. É o que eu sempre digo. desse Mas jeito. trabalho vai levar 10 anos. Beleza, se tivesse começado em 2000, Sim, em 2010 estava pronto. exatamente. Quanto mais você empurra, vai levar sempre 10 anos. Sim. Entendeu? Com certeza. E aí a gente fica incomodado, porque já tá assim. Já era, acabou, que não sei o que. Não, gente, não acabou. A gente não tem. Esse eu posso dizer que é um pensamento pobre, porque assim, o mundo continua, a gente continua vivendo nele. A maioria das pessoas ainda vão deixar um legado, ainda vão deixar filhos, ainda vão deixar netos. A gente precisa se esforçar para que essas pessoas consigam viver o mais confortável possível. Você acabou de falar uma coisa interessante. O mundo vai continuar. Sim. É a gente que vai sair. Exatamente. O mundo vai continuar. Então a gente não tem que salvar o planeta. Uhum. A gente tem que salvar as nossas condições de viver nesse planeta. Forma, exatamente, de viver aqui. Então a gente tem que partir para isso. Eu acho que as conferências de clima que acontecem sempre preparatórios para a COP, puder passar já para o próximo slide também, porque a gente já fala diretamente da COP, que agora acontece em Belém, no Pará, né, aqui na Amazônia, do lado da Amazônia brasileira,
tem um grande simbolismo em relação a isso. Eu acho que a COP30 traz uma força que a gente nunca teve na questão das mudanças climáticas. Primeiro, porque realmente o problema climático agora é 100% perceptível. Você teve agora, há 2 dias aqui em São Paulo, quase com um furacão. Uma tempestade Quase com um furacão, cara. Na minha casa voou telha. Tipo, cara, você vê as imagens dos prédios voando caixa d'água e tudo mais, não sei o quê. Janelas explodindo e papapá, papapá. Mas isso aconteceu uma vez ou outra. Não, isso é um efeito do aquecimento do planeta. Então, as pessoas estão cada vez mais vivendo isso e, graças à tecnologia, postando o que está acontecendo. Sim. Então, chega a mais pessoas o problema, né? Então, isso é um grande ponto legal para a COP30, porque a gente tem finalmente uma COP recheada de pré-informações que foram colocadas, né, por todas as pessoas nas redes sociais. Eu acho que é a primeira vez que uma COP ganha tanta visibilidade. Primeiro por isso. Segundo, pelo fato que ela está sendo realizada na Amazônia. As últimas 3 COPs foram realizadas em países produtores de petróleo. Egito, Dubai e Azerbaijão. Né? E não se deu a devida importância. Agora estão trazendo ela literalmente para dentro do maior pulmão do planeta. Para o país que tem a maior bacia hidrográfica, que tem a maior possibilidade de geração de crédito de carbono do planeta. Um país que todos os países estão de olho exatamente para poder pegar essa riqueza natural. Então a gente consegue ter uma luz em cima disso que a gente nunca teve. E é o momento de aproveitar essa luz. Para que os resultados provenientes das discussões que acontecem em Nova York e que vão se dar na COP30, a gente consiga pegar elas e aplicar, nem que seja nos bastidores, ou seja, por baixo. Sim. Mas que a gente comece a fazer isso e a trazer outras entidades do terceiro setor para trabalhar junto, para engajar junto. E cada vez mais. Um dos trabalhos que a gente quer fazer é chegar nas universidades, nas escolas, escolas públicas e privadas, né? Exatamente levando. A gente teve uma experiência fantástica agora, há umas 2, 3 semanas atrás, onde a gente esteve no Paraná, pela Prolif, fazendo algumas reuniões com empresários, e fomos convidados para participar de uma palestra na Unipar, na Universidade do Paraná, perdão. Sempre confundo Pará e Paraná, no Paraná. Mais de 120 alunos lá de contabilidade, porque estavam festejando o dia do administrador, então tinha pessoas de administração, contabilidade, e coincidentemente alguém de tecnologia também estava ali. Legal. E foi fantástica a experiência. Eu imaginei, caramba, o que eu vou falar para essa galera? Como é que eu vou apresentar crédito de carbono, problemas climáticos para 125 alunos, 9 horas da noite, doido para ir embora, né? Tipo assim, eu falei, caramba, vamos ver o que vai acontecer. Qual não foi a minha surpresa, onde ninguém levantou, ninguém foi embora, e o pós-palestra foi uma loucura. Eu tive mais de 12 novos seguidores, né? Pessoas tirando dúvidas, querendo entender, poxa, é isso mesmo, a gente tem que pensar na mudança climática. Então isso abriu literalmente os olhos de que esse é realmente um trabalho que precisa fazer. Sim, educação. Educação, literalmente levar as informações de maneira efetiva, clara, objetiva e direta para essas menores camadas, porque eles influenciam os pais. E são os pais que votam. Sim, né? e vão ser futuros empreendedores, empresários, CEOs, gerentes e etc. Que vão pensar em novas tecnologias. Sim. E se eles já crescem com a ideia do problema climático, já podem pensar em soluções visando o problema climático. Quem cresceu nos anos 70, anos 80, não tinha essa visão. Sim, a ideia era construir tecnologia para industrialização, dane-se o meio ambiente. Não é que dane-se o meio ambiente, naquela época não se pensava em meio ambiente. Então você não pensava se aquela tecnologia que estava criando gerava um impacto ambiental. Sim. Hoje, levando essa informação para quem está se formando, ao contrário da gente, quando se formou lá atrás, ele já vai pensar na tecnologia e em qual impacto essa tecnologia vai ter no meio ambiente. Então já é um grande avanço. Então levar essa informação a esse público é fundamental. Eu acho que aí a COP30 vai ter um grande papel. Legal. E a gente sabe que a COP30, ela tem todas essas características. E eu acredito fielmente que ela tem uma responsabilidade por estar no Brasil. Sim. A gente vem falando isso, que o Brasil tem um potencial verde enorme. Absurdo. Absurdo. E ela está aqui. Tem uma importância muito grande, mas a gente tem problemas. A gente falou da questão social. Como é que eu falo para uma pessoa que não tem saneamento básico que ela precisa cuidar do meio ambiente? E a COP30 está acontecendo num lugar que tem sérios problemas com relação a isso. Eu tive lá 2, 3 vezes agora esse ano. Terrível. Pois é. E é um contraste muito grande. E eu acredito que, mas essas ações, aí é uma questão de esperança mesmo, que essas ações e que essas discussões, elas envolvam isso, a questão social. Porque é o que nós falamos, não adianta nada.
Não adianta nada discutir uma coisa que pareça ser surreal para a maioria das pessoas, estando elas na classe C, D, Z ou na AA. Para a maioria dessas pessoas, muitas das soluções são surreais. Não alcançam a nossa realidade. Se a gente não cuida... O Projeto Maracá está fazendo isso. Pô, 50% do que foi arrecadado, no que é gerado, vai para a população. Vai para a população. E isso faz a diferença. Faz uma grande diferença. Isso faz... Eu não vou estar lá dizendo, estamos aqui, estamos explorando, estamos tirando, não estamos deixando nada, e vocês vão continuar do mesmo jeito ou piorar. Porque é muito complicado isso. E a educação, ela esbarra nisso. Sim. É o que nós já falamos. As pessoas estão vivendo a vida e precisam viver. Trabalhar, correr, comer, cuidar dos filhos, fazer novos filhos. Vão viver. Sim, mas dá para fazer tudo isso amigo do ambiente. Sim, que eu precisa ser concordo. inimigo do ambiente. Eu concordo, mas a educação, a gente esbarra nisso, né? Essa questão. Pô, eu não tenho saneamento básico. Como é que eu vou educar essa pessoa? Claro, mas por exemplo, eu concordo 100% nisso. Eu acho que esse é um grande desafio. Como é que eu vou chegar nessas camadas mais pobres, que estão muito mais preocupados em ter pão para comer de manhã e um leite para tomar para dar para os filhos, do que se o lixo está sendo descartado de maneira correta. Exato. Óbvio, é a questão de sobrevivência em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Aí você tem que entrar, a questão climática, ela passa por uma justiça social. Se tem justiça social, você não vai conseguir atingir essas camadas. Tá? Mas, enquanto a gente não atinge a justiça social, também não adianta a gente descartar a educação ambiental, como eu falei, por exemplo. Sim. Um dos maiores impactos que eu tive quando eu fiz a palestra lá na Unipar foi exatamente esse pensamento. Falei, caramba, quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, quando eu estava na escola, eu nunca tive esse tipo de approach. Nossa, palavra horrível em inglês agora, né? Esse tipo de... como é que se diz? Nunca ninguém chegou, né, com esse tipo de palestra. Olha, tem que tomar cuidado com o que vai acontecer, papapá. Nunca teve isso. A questão era, temos que criar mais desenvolvimento, temos que industrializar, temos que... Sem o medo do problema climático. Eu acho que hoje já é um grande avanço, apesar de todos os problemas, que quem está se formando, já está se formando com esse pensamento. Ou seja, beleza, eu quero o desenvolvimento, mas eu quero o desenvolvimento sustentável. O que eu posso criar de tecnologia para que isso que eu vou fazer não impacte? Que nem teve um brasileiro que desenvolveu o carro movido a hidrogênio, outro que desenvolveu o carro movido a água, outro que não sei o quê. Não conseguem escala, porque, né, a indústria não permite. Sim, né? Ela pressiona. Mas à medida que essas informações saem, novas crianças que entram para o mundo assim, falam, poxa, eu vou fazer ciência porque um cara descobriu aquilo. Então, não vai ser mais um, daqui a pouco são 10, são 100, são 1000, são 2000, são 100 mil. Né? E você começa indo. E, paralelamente, você tem que ter um trabalho com os congressistas de que haja uma justiça social mais clara para que a gente possa trazer cada mês para baixo essa régua, que está muito em cima, a gente tem que ir abaixando ela. Esse é um trabalho árduo, mas é um trabalho que tem que ser feito. Mas eu vejo como positivo exatamente o fato de que quem está se formando agora está se formando já com uma informação, pode não ser perfeita, pode não ser ampla, mas já tem uma informação do problema climático. Sim, com Isso certeza. é muito positivo em relação aos anos 80 e 90. Não, eu concordo. Eu acho que essa geração de agora ela tem uma habilidade e tem um benefício que ela pode aproveitar ou não, mas que assim, você sai de criança para jovem, de jovem para adulto, com um pouco mais de informação do que a gente tinha antes em relação à questão ambiental, à questão financeira, a educações em esferas diferentes. Antes a gente tinha uma limitação muito grande. Sim, sem dúvida. É o que você falou, a gente precisa estudar, se formar, crescer, produzir. E a consequência disso, zero. A gente não tinha educação financeira, a gente não tinha nada. Né? Hoje a gente tem... Essa geração, ela tem um benefício em relação a isso muito grande. Sim. Só que aquela questão, ela também ainda precisa ser educada para aproveitar isso. Essa geração, ela precisa ser incentivada a aproveitar essa informação que ela recebe. Né? E eu acho que... Eu estou fazendo o papel do diabo, em aspas. Mas eu acho que são desafios que a gente precisa... Eu sempre falo aqui, eu tento enfatizar, nós precisamos de pessoas, de profissionais, de multiplicadores em todas essas áreas. Em todas essas questões. A gente precisa de gente disponível que vá para as faculdades, a gente precisa de gente que vá para as escolas elementares, a gente precisa de gente que vá para o mato, a gente precisa de gente que vá para o agro, mas antes de ir também precisa se educar, antes de ir precisa se formar, antes de ir precisa entender e se tornar multiplicadores dessas questões. Então, precisa de gente que alcance a classe D, E, e precisa de gente que alcance a classe A, B e por aí. Sim. Então, assim, essa questão de educação, ela tem esse viés que ele é complexo
E ele é quase infinito. A gente precisa de gente... A gente tem pessoas para serem educadas em todos os degraus, em todos os níveis, em todas as esferas, e precisamos de educadores e multiplicadores para toda essa galera. Sim, e que fale a língua de cada um desses degraus que que estão aí na entenda. escada e que são Sim, diferentes. sem sombra de dúvida. exatamente. Acho que esse é um dos maiores desafios sempre na história da humanidade. É como é que a educação chega, Sim. né? E de que forma a informação está chegando na ponta. Né? E como é que a pessoa vai se dar, como você acabou de falar agora. A sociedade, a juventude hoje tem uma particularidade fantástica que é exatamente o acesso à informação. Agora, como é que ela vai aplicar essa informação? Sim. E aí entra o papel nosso, que já está formado, que já veio lá de trás, né? Dos anos 70, que não tem muito tempo, como você falou, falar ali atrás. Né? De dar a esses jovens essas oportunidades. De Sim. trazê-los para isso. Por isso que nós precisamos criar os mecanismos para que esse jovem, quando saia da faculdade, ele encontre um viés que não seja o viés tradicional, onde ele se perca simplesmente por uma questão financeira, mas que ele tenha ligado à questão financeira o cuidado com o meio ambiente. E essas ações é que eu acho que são um papel fundamental. E eu acho que esse é o motor que move a gente na Prolific. Sim. Exatamente. Sim. Pegar as resoluções, por exemplo, se puder mudar o próximo slide, por exemplo, né? Alguns resultados que se espera da COP30. Né? Logicamente que aqui a gente fala muito mais na questão financeira, mas eu quero me ater mais à questão que você falou exatamente sobre, beleza, o cara se formou, o cara tem essa informação, chega no mercado de trabalho, vai para onde? Sim. Né? Acaba entrando numa Vale, acaba entrando numa Petrobras, onde, né, por exemplo, a Vale soltou aí, fez o show da Mariah Carey, da Joelma lá no Pará, e não sei o que lá, dizendo que é ambientalmente correto, sendo que eles não investiram nem 0,4% do orçamento deles em produção ambiental. Ou seja, tá de palhaçada. Sim. Tá de palhaçada. Aquele circo inteiro para dizer que é uma empresa sustentável. O quanto eles gastaram com os artistas e com aquele palco e nada foi sustentável de verdade. Não, pelo amor de Deus. O que eles emitiram de carbono na produção daqueles shows, não compraram o crédito para compensar. Entendeu? Beleza, muito bonito. Então você pega um jovem de faculdade, acaba se formando com essas ideias, mas vai trabalhar onde? Empresas desse tipo. Sim. Então a gente precisa criar mecanismos pós-COP30, já devia ter criado, mas usar a luz que a COP30 vai ter para isso e engajar outras empresas para que forneçam literalmente esse tipo de trabalho. É um processo longo, é um processo doloroso, porque você mudar a mentalidade empresarial é difícil, porque gasta-se muito dinheiro. Mas, com certeza, muitos empresários já estão entendendo isso, já começam a mudar um pouco a mentalidade, porque vão colher esses frutos no futuro. Porque quanto mais esses jovens se formem nesse sentido, com esse viés, com essa ideia, eles vão procurar empresas para comprar produtos que tenham um viés sustentável, que tenham um impacto ambiental positivo. Então, ao passar do tempo, naturalmente, as empresas, por uma questão mesmo de logística financeira, vão falar, cara, eu preciso fazer isso, senão eu não vendo. Sim, com certeza. Como, por exemplo, antigamente, quando entrou o cartão de crédito. Né? Eu sou da época que apareceu o cartão de crédito, não se usava cartão de crédito. Foi uma loucura, muito, mas você tá louco, nunca vou usar esse troço, cara, eu quero dinheiro e não sei o que lá. E muita gente que não gostava do cartão de crédito foi obrigado a aceitar porque tá perdendo venda. Sim, exatamente. A pagar taxa para creditar, para não sei o que, para não sei o que, porque senão não tinha venda. Então não é porque ele gosta ou não, é porque é uma questão de sobrevivência dele no mercado. Então, acho que quanto mais a gente conseguir engajar essas pessoas, um trabalho de formiguinha, mas, cara, uma formiga não faz nada. Agora, senta no formigueiro. Sim, elas fizeram o desastre que você vai sentir. Né? Então, à medida que a gente tem cada vez mais pessoas, a gente vai impactar as empresas, vão acabar tendo que, obrigatoriamente, mudar um pouco o seu viés para isso. Mas isso já está acontecendo. A gente falou no episódio passado, o Paulo trouxe aqui que a Europa, a partir de 2026, ela vai exigir que os produtos que as commodities que elas compram não seja de desmatamento, não tenha origem do desmatamento. Então, olha, se o cara olha que legal que você está falando. Pula 2 slides rapidinho, só 2. Exatamente. Ela aprovou essa meta de reduzir. Então, ela não vai mais comprar se a pessoa não provar que a produção dela não gerou desmatamento. Exatamente. Então, assim, ou se adapta ou se adapta. Exato. E isso vale para os profissionais de agora e para os futuros, principalmente. Então, eu acho que são coisas que, graças a Deus, estão acontecendo. E a gente já falou sobre isso aqui. Infelizmente,
a forçação de barra, a penalidade, ela funciona muito mais do que o incentivo, a motivação por si só, a urgência por entender o processo. A gente sabe como funciona. Tem gente sim que tem entendido, né, a necessidade de cuidado, mas infelizmente tem, principalmente a indústria, principalmente os profissionais, etc., eles vão ser forçados a entrar nesse mercado. Sim, mas, por exemplo, uma discussão que eu estava tendo essa semana com uma pessoa, que falou exatamente, mas não adianta fazer isso, porque as pessoas só estão aí por conta de dinheiro, a gente tem que atacar as pessoas pelo dinheiro e parar. Eu falei, cara, nós temos hoje no Brasil uma indústria de ecoturismo, né, que movimenta mais ou menos 7% da população economicamente ativa. Ou seja, você tem 7% de 90 milhões de pessoas, né? 9 vezes 7 dá 6 milhões de pessoas, mais de 6 milhões de pessoas, né? Que são literalmente declaradas amigas do meio ambiente e fazem o ecoturismo. Bom, você já tem 6 milhões de pessoas para começar. Sim. É gente pra caramba. Não é zero. Não é zero. Mas 6 milhões em 8 bi não é nada. Sim, mas cada país tem os seus eco-friends, digamos assim, eco-amigos. Certeza, sem dúvida. Vamos trabalhar com essas pessoas, primeiramente, que já estão abertas. Claro, vamos pensar na questão de que o cara vai ter que ganhar dinheiro. Óbvio, naturalmente. Mas se eu já tenho um exército de 6 milhões de pessoas no Brasil que são amigas do meio ambiente e já fazem, quando vão sair de férias, procuram fazer as coisas de maneira ambientalmente corretas, por que não começar com essas pessoas do nosso lado? É aquela coisa, é a progressão geométrica. Se 6 milhões de pessoas, cada um impacta uma pessoa, são 12. É só usar a comunidade que já existe. Exato. Então a gente tem que identificar quais são os players que nós temos e trabalhar diretamente com essas pessoas. Claro, a gente vai ter que criar mecanismos para atingir mais pessoas mais rápido. E como? Claro, financeiramente. Sim. Óbvio, vamos criar ações financeiras, blá, 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 tudo isso. Mas nós já temos uma comunidade que a gente pode usar. Sim. E essa comunidade hoje, ela está completamente desguarnida. Ninguém está tomando conta dela. Você tem agente turístico, eu vou entrar no ecoturismo, eu vou criar um pacote... Mas é tudo muito espaço, sabe? Não tem ninguém que fale, cara, peraí, vamos trazer todo mundo pra cá? Tá todo mundo isolado, fazendo do seu jeito. Do seu jeito. Você acha que tá exatamente, certo ou não. Exatamente. A gente já tem 6 milhões de pessoas. Cara, 6 milhões de pessoas é um mundo de gente. Claro que é muita gente. Se 6 milhões de pessoas resolvem abrir uma rede social e falar sobre isso, cara, olha o impacto que isso vai. Entendeu? Vai lá então, pra cima, a gente tem que engajar. Exatamente, a gente tem que engajar outras entidades do terceiro setor, exatamente para, cara, vamos juntar essas pessoas, vamos juntar esse público que já existe e dar para eles ferramentas efetivas, como se fosse uma grande comunidade, para começar a impactar os outros. Então, dá para começar. Dá para começar. Aí você vai dizer, mas por que nunca pensou nisso antes? Não sei. Não me interessa por que nunca ninguém pensou nisso. Não importa, no final das contas. Né? É uma discussão que eu não quero ter. Eu quero dizer o que eu posso fazer daqui para frente. Quando a gente fala, por exemplo, de tokenização, às vezes eu tenho reunião sobre tokenização, que não tem nada a ver com o meio ambiente. Aí semana passada a gente teve uma reunião com um cara que trabalha com usinas fotovoltaicas. A gente já trabalhou com tokenização, lembra? Sim, das claro. usinas fotovoltaicas lá atrás e tudo mais. E eu comecei a falar sobre problemas da tokenização no mercado, token especulativo, parará, NFT, não sei o quê. Eu falei, mas Rodrigo, por que nunca ninguém pensou nisso? Eu falei, não sei, não me interessa. Não me interessa discutir por que nunca ninguém pensou nisso. Interessa discutir o que a gente pode fazer daqui para frente. Então a gente também perde muito tempo com discussões que não levam a nada. Sim, a gente tem que gastar nossa energia no que a gente tem. Então, mas eu preciso fazer... Mas não, cara, a gente já tem 6 milhões de pessoas. Só no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas que estão interessadas. O que nós precisamos fazer hoje, então, é unir essas pessoas. Criar comunidade específica para essas pessoas. Fazer elas andarem juntas. Exato. Trabalharem juntas. E as resoluções convido à COP30, se a gente pegar esses ensinamentos, essas resoluções, e aprender que já existe não existe a comunidade ainda. Existem as pessoas. Sim. E a partir daí criar essa comunidade, a gente tem um exército na mão, cara. Exatamente. Boa. Muito legal. Eu acho que esse é um foco que a gente tem que começar a ter. Não Prolific, mas a entidade. Sim, sim. A entidade que eu digo, todas as entidades do terceiro setor. E a gente pode ser o que vai dar o peteleco para esse dominó começar fazer a rolar. Essa galera andar junto. Essa galera andar junto. No mesmo... E não tem jeito. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o segredo para tudo. É um movimento de pessoas, é a pressão que a gente precisa, o engajamento que a gente precisa. É criar as comunidades. Tá nisso. As pessoas adoram fazer parte de comunidades. A tecnologia mostrou isso. Sem dúvidas, com certeza. Porque tem grupos de não sei o quê. Talvez receba assim, grupos de compra, não sei o que, comunidade de não sei o quê, comunidade de não sei o que lá, comunidade, não sei o que lá. Falei, cara, vamos criar comunidade daqueles que estão preocupados com o meio ambiente. Sim, com certeza. Isso vai gerar um excelente resultado. Exato. E criar representantes, e esses representantes irem para as empresas, irem para os governos, irem para não sei... para tudo que é lugar. No vídeo anterior, inclusive, nós falamos sobre isso. Nós tivemos uma pessoa aqui convidada que
já foi funcionário público, que trabalhou em Brasília, que participou do projeto da RenovaBio efetivamente. E que Aliás, ele falou, episódio fantástico. Se vocês não viram esse episódio, procure lá no YouTube. por favor. Genial. E ele falou, cara, querendo ou não, tendo suas dificuldades ou não, mas principalmente nessa área ambiental, o governo ele tá aberto, você pode procurar e apresentar projetos, soluções, etc. É só saber os caminhos. E você sabe os caminhos se conectando, falando com pessoas. Fazendo networking. Exatamente. Mantendo o relacionamento. E o Brasil ele tem sido referência, ele tem se tornado e ele já é uma referência nessa questão verde. E nós temos um potencial muito grande que a gente fala aqui repetidamente, mas a gente precisa aproveitar isso. Das pessoas, do ambiente e etc. Então, por favor, procure a gente, entre em contato. Né? Você que já trabalha com isso, eu acho que é um momento legal de falar. Que você que já trabalha com isso, você que já tem alguma ação, você que tem ONG, você que é ativista, você que é um simpatizante, não importa. Entre em contato com a gente, que a gente... A Prolific, ela tá aqui para isso. Para dar esse pontapé, como você falou, para que a gente comece esse movimento estruturado, planejado, com o maior número de pessoas possíveis. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio. Sim. Entendeu? Por exemplo... Tem mais coisa aqui? Tem uma coisa que eu gostaria muito de falar. Se você... Não, tudo aqui rapidamente, vamos falar rapidamente sobre a regulamentação das emissões, né? Por exemplo, o Brasil, né? O Brasil sancionou agora em dezembro a Lei 15042, né? Que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gás de Efeito de Estufa, o famoso SBCE, né? E esse é muito interessante porque o Brasil sai na frente em um modelo bastante positivo, lógico que tem muitas falhas, naturalmente, porque faltam muitas leis chamadas suplementares e complementares para validar várias ações, enfim. Mas o país se comprometeu em reduzir entre 59% a 67% das emissões até 2035. O problema, esse que é um problema que todo mundo tem, eles estão se baseando em 2005. Ou seja, qual era a poluição em 2005 e quer reduzir até lá. Na minha visão, cara, vamos botar lá para trás, vamos ser mais audaciosos, vamos para 1970, que foi logo ali, tem pouco tempo. Vou usar sempre isso para minha vida agora. Né? Por que 2005? Vamos mais para trás. Mas tudo bem, pelo menos é um começo. Sim, né? Com certeza. Tudo bem, então essa é a meta do Brasil. Por exemplo, vamos para o próximo ali, por favor. A União Europeia. A União Europeia que a gente acabou de falar. Sim. Né? Que também foi bastante audacioso no sentido. Aprovou a meta de reduzir as emissões líquidas em 90%. Né? Comparações de níveis de 40? 90. Não, 90. 1990. O Brasil pensa em 2005, a União Europeia foi para 1990. Sim. É bem mais audacioso. Sim. Né, o plano. Porque a União Europeia também já consumiu tudo que ela podia consumir do continente. Né? E eles têm uma política que mercado de carbono, parte da meta de redução pode ser alcançada com a compra de crédito de carbono de outros países. E aqui entra um grande oportunidade para o mercado brasileiro. Sim. O mercado brasileiro hoje tem o potencial de gerar mais de 40% de todos os créditos necessários no planeta. É muita coisa. E a partir do momento que a União Europeia coloca que uma das formas de você atingir a sua meta é comprar crédito de carbono de outros países, ela literalmente abriu a porta para o mercado brasileiro. Uhum. E eu sempre solto essa frase. O mercado de carbono está para o Brasil, assim como o de petróleo esteve os Emirados Árabes. Sim. Se o Brasil definitivamente não perder a oportunidade, vai virar um dos maiores países deste planeta, com influência política e econômica. Isso é maravilhoso. Então, esse é um dos pontos, né? Vamos para o último lá, infelizmente agora vamos falar... a China ainda, né? A China também tem uma meta bastante audaciosa. Ele já vem trabalhando, já tem a maior usina fotovoltaica do planeta, né? Já tem chamado cidades esponjas, né? Que é o que, infelizmente, o arquiteto acabou de falecer num acidente aéreo, né? Mas, enfim, a China vem com muita força. Sim, eles estão que eu não vou lembrar a palavra, mas eles estão mudando o deserto. Sim, totalmente. Eles estão mudando o deserto, estão plantando, estão criando um novo, onde é possível, obviamente, para também não mexer no ecossistema, mas mudando e plantando e alterando o ambiente justamente para eles conseguirem atingir a meta deles. Só que uma coisa muito importante, isso que você acabou de falar, o cuidado em como é que isso vai impactar o meio ambiente. Sim, porque, por exemplo, teve uma vez teve uma discussão sobre por que não coloca placas solares no Saara inteiro. Sim. Porque o tamanho do Saara, você gera energia ali. O problema é que se você tampa o Saara inteiro, você afeta a Amazônia. Sim. Porque as correntes aéreas que levam as areias e nutrientes do Saara chegam na Amazônia. Se isso não acontece mais, você desertifica a Amazônia, porque o planeta, como disse o astronauta, é um organismo único, não tem fronteiras.
Então, de novo, isso é muito interessante. De novo, aí vamos falar da educação. Sim. As pessoas estão sendo educadas agora, já estão sendo educadas para quê? Para criar soluções, mas visando o impacto do meio ambiente. Então, a China quer fazer isso, mas com cuidado para que não impacte o ecossistema com todo. Se fosse antigamente, metia energia solar para quanto era lado. Exatamente, não rola de fazer. Exatamente. E aí, por último, vamos falar aqui do nosso querido, ou não tão querido, Estados Unidos. Né? Infelizmente, o maior retrocesso da história do planeta foi exatamente a retirada pelo presidente americano dos Estados Unidos do Acordo de Paris, mandando literalmente uma banana para os problemas climáticos, né, internacionais, gerando problemas para todo mundo. Quando ele fez isso, na época todo mundo ficou desesperado e que não sei o que, parará. Na época eu falei, olha, eu estou vendo isso com bons olhos. Por quê? Porque muita gente que não estava ligada em mudanças climáticas começou a procurar. Você pode pegar naquele Google Trends, logo após as falas da posta do Donald Trump, onde ele ataca o meio ambiente, não fala nada disso, você pega o Google Trends, as procuras sobre mudanças climáticas, crédito de carbono, sustentabilidade, aumentaram absurdamente. Então ele trouxe, de novo, luz ao problema. Existe aquela massa, falem mal, mas falem de mim. Né? E logicamente que ele está fazendo um monte de coisa que ele faz exatamente para ganhar notoriedade, para estar na mídia, para todo mundo olhar para ele. Né? Enfim, mas vamos ver o que isso vai dar. Mas, enfim, trouxe aí alguns problemas sérios, né? E por último, eu acho que os desafios globais, se a gente puder ir para a última tela, né? É o que a gente fala, apesar dos alguns avanços, os relatórios globais apontam para a necessidade de mais ambição. Sim, aquilo que eu estava falando, por exemplo, o Brasil não pode pensar em 2005, tem que pensar em 1990, 80, 70. A gente tem que puxar mais para trás ainda, tem que descer mais ainda essa régua para a gente poder ter impactos maiores. Aquela coisa que eu digo, eu tenho que mirar a lua para chegar na nuvem. Então, se eu miro em 1990, talvez eu chegue em 2005. O Brasil mirando em 2005 vai chegar em 2010, 2015. Sim, até porque, como a gente já falou, é um processo de urgência. Não adianta ser muito modesto nesse caso. Não, tem que ser agressivo nesse sentido. Tem que ser agressivo, tem que ser ambicioso. Vamos pensar em 1990 igual a União Europeia, e se a gente chegar em 2005, top. Sim, mas você tem 2005 como regra, 2010 tá bom, 2015. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que falta um pouco mais de ambição, né, nesse sentido. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. E o outro, na realidade, é dependente de combustíveis fósseis. Né? A gente precisa pensar, porque o planeta tem limite, né? Sim. A própria geração de crédito de carbono tem limite. Sim, com certeza. Porque não dá para petróleo tem limite. Tudo tem limite, sem né? dúvidas. Então, a questão da mitigação através da compensação de carbono, ele é um dos primeiros caminhos, mas ele não vai durar para sempre, porque não tem terra. O povo está crescendo, estão nascendo mais, vai precisar de mais espaço e parará, né? E, naturalmente, vai ter mais poluição, vai ter mais gente. As pessoas, naturalmente, geram carbono. Sim. Quanto mais gente no planeta, mais carbono. Então, tipo, a gente tem que pensar na solução do carbono como uma coisa inicial. Mas a gente tem que pensar efetivamente na transição energética. Esse é o grande desafio. Não adianta pensar apenas em, vamos deixar a mata aí, porque está gerando crédito de carbono, a gente compensa. Uma hora não vai dar mais. Não vai dar mais. Até porque, literalmente, é isso. O crédito de carbono ele só faz a compensação. Ele está continuando emitindo. É uma licença de poluição. Sim. Mas a gente precisa de novas soluções para que a gente possa... não ter mais essas emissões. Sim, e trocar o que fere o meio ambiente. Conseguir trocar o que fere o meio ambiente. É aquela velha história. Eu faço um pequeno desenho para as pessoas terem uma noção. Porque as pessoas falam em carbono na atmosfera e não conseguem identificar. Tá, vamos lá. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono emitida. Tá bom? Cada um de nós emite, em média, 10 toneladas de carbono por ano. Tá bom? Se você pegar o Brasil, são 200 milhões de pessoas. Vamos pegar, são 210, 212, vamos pegar 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas vezes 10, você está falando de 2 bilhões de toneladas. Imagina que cada tonelada seja uma bexiga. Balãozinho de festa. Então nós temos 2 bilhões de balões sendo soltados na atmosfera. Você consegue imaginar o que são 2 bilhões de balões? A gente ia ficar escuro, ia tapar o sol. Aí tá bom, aí vem as compensações, aí vem o sequestro de carbono. A gente consegue sequestrar hoje perto de 30%. Então, dos 2 bilhões, 600 milhões a gente tira. Só que ano que vem... tem mais. Tem mais 2. Então, agora você tem 3,4 bilhões de balões. Você só tira 30%. E a gente não aí consegue então, cada vez tem mais balões. Você imagina isso? Tenta visualizar o que isso representa em carbono na atmosfera.
Então, não adianta só sequestrar. A gente tem que parar de emitir. Sim. Emitir, não é? A gente tem que parar. Aí também entra uma velha discussão. A gente tem que parar de emitir carbono. Não é parar de emitir. Porque a gente precisa do efeito estufa naturalmente, como já foi explicado aqui várias vezes. O efeito estufa é o que permite que a gente sobreviva no planeta à noite. Né? Quando você está frio, você precisa de um cobertor. Uhum. Tá? Mas está fazendo 15 graus, você não precisa de um cobertor para neve. Eu vou morrer de calor embaixo desse cobertor. Sim, com certeza. Né? Então, o efeito estufa natural do planeta, ele consegue equalizar isso. Então, a gente precisa de carbono naturalmente na atmosfera, que é emitido naturalmente pelo planeta, para que a gente possa manter esse cobertor funcionando. Então, só que a gente tem que reduzir esse cobertor ao que ele era naturalmente. Senão, a gente vai ter os problemas que a gente está tendo hoje. E aí, é o que a gente vê hoje, que existe os céticos em relação a isso, ao meio ambiente, as mudanças climáticas, lugares quentes, lugares frios, tudo porque o planeta está sofrendo uma mutação em relação a essas questões. Teve uns malucos aqui que disseram, como é que você está no planeta quente e está cada vez mais frio? Tipo, meu Deus, aí você tem que explicar o óbvio para um cara desse, né? Mas tudo bem. Mas faz parte do processo. Mas muito legal saber, entender essa parte, eu acredito, espero que a gente consiga sair dessas de forma legítima, assim. A esperança de que a gente consiga sair dessas conferências com soluções palpáveis, né, com um planejamento que faça sentido para quem está lá e para quem não está lá, principalmente. Claro. Né, e que as pessoas em volta consigam entender. E como a gente já vem falando aqui, a Prolífica, ela tem, por mais que seja dessa forma, às vezes, instituições, empresas como a Prolífica, ela serve para legendar o que a gente vai ver lá, o que vai acontecer lá e colocar em prática, como você falou. Vai todo mundo colocar em prática? Não vai. Vão ter a Prolífica, vai ter outro. E o melhor dos mundos é que a gente se encontre, se reúna e faça junto isso. Coloca o último slide, só porque você acabou de falar, a gente se encontre, a gente se vê na COP30 no Brasil. Então, eu acho que é exatamente isso. O nosso desafio, a gente vai estar lá na COP30, nosso desafio é pegar tudo que vai ser discutido na COP30, as soluções que vão ser apresentadas, né? Todo mundo vai assinar, né? E nós vamos pegar isso e vamos tentar aplicar. É isso. Esse vai ser nosso desafio para a partir de 2026. É sobre isso. E aí, esperem muito mais, gente. A partir disso, a gente tem muito mais trabalho. Com certeza a gente tem muito trabalho, mas eu acredito que a gente consiga resultados muito positivos, né? Tem coisas reais, palpáveis acontecendo. E esse foi o nosso episódio de hoje. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. As informações foram muito bacanas. Se você tiver uma mensagem final, fala aí com a gente, pra gente poder finalizar aí, dar tchau e até o próximo episódio. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, muito bom poder, né, participar aqui do podcast. Achei esse episódio bastante legal, bastante interessante. E eu convido todo mundo a dar uma pesquisada, né? Você está lá no celular, está jogando, abre lá, vai lá, COP30, conferência climática, problemas climáticos, o que cada um pode fazer, porque é importante a gente começar a engajar. E se você já é uma pessoa que está nesse hall de amigos do meio ambiente, entre em contato com a Prolífica, venha fazer parte da nossa equipe, venha nos ajudar a criar ações para engajar cada vez mais e criar essa comunidade das pessoas que naturalmente já se preocupam com o meio ambiente. Exato. Né? Então, se você é uma das pessoas, se você é aquela pessoa que se preocupa, se você é uma pessoa que já cuida do seu lixo, né, que você faz a separação em casa, mesmo que o governo faça parte dele, mas se você faz a sua parte, se você é aquela pessoa que tenta andar de bicicleta para usar menos o carro, enfim, se você tem essa preocupação, procure a gente, prolif.com.br, entre em contato, nós queremos criar essa comunidade, engajar cada vez mais pessoas, para que a gente possa juntos, definitivamente, trazer algumas soluções reais para o problema que a gente está vivendo. É isso, com certeza. Vocês já sabem da nossa mensagem, sabem que esse é o nosso propósito, trazer soluções reais, educar, falar sobre o meio ambiente. Então ajude a gente, compartilhe esse vídeo, curte, comenta, envia aí para o máximo de pessoas que vocês puderem fazer, né? Esteja aqui sempre com a gente, toda semana nós estamos aqui trazendo assuntos desse jeito. Vai ter muita coisa sobre a conferência de Nova York, sobre a COP que ainda vai acontecer, né? A gente vai trazer muita informação, com certeza pós-evento, vai ter muita coisa bacana sobre, a gente vai fazer um feedback bem grande sobre tudo que aconteceu. Inclusive temos um parceiro nosso que está na Conferência do Clima em Nova York, que acabou de mandar mensagens aqui muito interessantes, né? Fotos e matérias que a gente vai depois publicar. Legal. E a gente vai trazer isso para vocês em próximos episódios. É isso. E obrigado, gente, pela companhia de vocês. Até o próximo episódio. Valeu!